E aí, pessoal, chegamos agora aqui na última questão do capítulo 5 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Né? Essa é a última questão desse que é listada por níveis, né? Tem além da questão 68, mas são considerados problemas adicionais. Quem sabe no futuro eu trago a resolução dessas questões adicionais, pois a última listada por nível é a 68. Óbvio que essa aqui é a 68 da oitava edição, que é a que eu possuo aqui e a que eu estou usando para responder as questões. Essa questão aqui pode ser em um outro, deve ser de um outro número, né, em outras edições, né, se eu não me engano. Eu já vi algumas diferenças, né, para a nona, para a décima edição. Então, nós temos o seguinte, né? A figura mostra parte de um teleférico e a massa máxima permitida de cada cabina com os passageiros é de 2.800 quilos. As cabinas que estão penduradas em um cabo de sustentação são puxadas por um segundo cabo ligado à torre de sustentação de cada cabina. Suponha que os cabos estão esticados e inclinados de um ângulo θ 35 graus. Qual é a diferença entre as trações de segmentos vizinhos do cabo que puxa as cabinas se as cabinas estão com a máxima massa permitida e estão sendo acelerados para cima a 0,81 metros por segundo ao quadrado? Então, nós temos aí a ilustração. Essa ilustração também aparece no livro, né? Originalmente lá no livro. Obviamente que não é essa ilustração, né? Não é igualzinha. Mas você tem aí as cabinas, são três que aparecem na figura. Então, você tem o cabo que sustenta cada cabina, que é o cabo de sustentação que leva a cabina para cima e para baixo, e o outro cabo que é o cabo de movimentação, onde você tem ali o ângulozinho θ com 35 graus de inclinação. O outro cabo, o cabo que também tem a mesma angulação, ok? Então, ele quer saber qual é a diferença de tração entre os cabos vizinhos, né? Então, você tem ali a cabina, né? Então, vamos aqui colocar o nosso sistema de coordenadas XY aqui inclinado de forma a alinhar o eixo X com o cabo, né, ficar paralelo a ele, né, para poder facilitar os nossos cálculos. E aí nós temos aqui, da perspectiva de uma única cabina, nós temos a força-peso dela, né, ali sobre o cabo, né, forçando sobre o cabo. Nós temos a força normal, né, que é a superfície de sustentação em contato com o cabo, né, que segura a cabina. Nós temos a componente Y da força-peso, já que o, o eixo que liga a cabina e, por conseguinte, ele vai sentir essa força-peso, né, que está acoplado ao cabo, né, forma um ângulo de 35 graus. Então, a força-peso ela está em uma inclinação de 35 graus com o eixo Y, nesse caso aqui, né, que a gente ajustou os nossos eixos de coordenada para se alinhar, para ficar paralelo ao fio de sustentação. Então, a componente Y da força-peso, né, está aí, né, e aí vai ser o módulo da força vezes o cosseno de θ, já que essa componente é o cateto adjacente ao ângulo. Na componente X, a gente tem o cateto oposto, então vai ser o módulo da força-peso vezes o seno de θ, desse ângulo. A força de tração que atua sobre a cabina, né, exercida pelo cabo. Óbvio que a cabina ela está apoiada sobre o cabo, né, então ela vai sentir essa força de tração, né, que é a força aí na direção do movimento, que eles estão subindo, né, todo o conjunto está subindo. Mas você tem também a força de tração do cabo posterior, né, já que ela está interligada, né, entre cabos. Então, essa análise aí é a análise para a primeira cabina, né? Você tem ali a cabine 1, 2 e 3. Então, essa é a análise para a primeira cabina. Como todas elas são idênticas e as condições também são idênticas, né? Inclinação,
a massa é a mesma, a aceleração é a mesma para todas elas. Então, essa configuração aí, dessa decomposição das forças de vetores aí nessa cabina, se aplica da mesma forma à cabine 2 e à cabine 3, né? Então, todas as componentes de forças estão atuando com a mesma configuração para todas as demais cabines. Então, ou seja, a gente tem, podemos dizer assim, considerando a cabine como um sistema, né, temos três sistemas idênticos. Então, o que ele quer aí é a diferença entre a tração 1 e a tração 2, entre a tração 2 e a tração 3, né? E entre a tração 3 e a tração 4. E como cada uma delas são idênticas, né? Como cada situação é idêntica, então você já é levado a pensar que a diferença de tração entre cada corda entre as cabines vai ser a mesma. Então, a diferença entre a tração 1 e a tração 2 é um valor, a diferença entre a tração 2 e a tração 3 é esse mesmo valor, entre a tração 3 e o resto do cabo também será o mesmo valor, ou seja, será um valor constante. Né? Então, basta apenas resolver uma única vez que você tem os mesmos valores para as demais cabines, né? Para as demais cabines, não. Para a diferença de tração, né, na qual a cabine está suportada pelo cabo. Então, vamos montar aqui as nossas equações. Né? E nós temos aí a força resultante na cabine 1 vai ser o quê? Vai ser o somatório das componentes das forças atuando no movimento, porque no eixo Y não há movimento, né? A força resultante é zero, então a força normal vai ser igual à componente Y da força peso. E aí já encerra aí a discussão no eixo Y. Então não tem mais o que fazer. Agora, aonde está acontecendo o movimento, no eixo X, você tem a força de tração 1, que atua na direção do movimento, a força de tração 2, que atua no sentido oposto do movimento, e a componente X da força peso, que também atua na direção contrária ao movimento. Por isso que essas duas estão com um sinal negativo. Abrindo um pouco mais, né? Então, nós temos ali a força resultante atuando sobre a cabine 1 é massa vezes a aceleração resultante, né? Que, como é de praxe, né, na maioria das questões que vocês estão vendo aí, a gente primeiro tem que descobrir qual é... Opa, perdão. Aqui a gente já tem o valor da aceleração resultante. Então, a gente não precisa descobrir. É que eu já ia dizer como é de praxe, né? Muitos exercícios anteriores a gente tem que descobrir qual é a aceleração resultante, mas não é o caso aqui, né? Eu acabei de notar que está ali especificado o valor da aceleração resultante. Então, o que a gente precisa fazer mesmo aqui é isolar a diferença das forças de trações que a gente tem. Então, vamos fazer isso. Então, tá aqui. Isolei a diferença das forças de tração. Então, a força de tração 1 menos a força de tração 2 é igual à massa da cabina, nesse caso aqui da cabina 1, mas não precisa diferenciar a massa das cabinas, pois o valor da massa é o mesmo para qualquer uma delas, vezes a aceleração resultante, que é a mesma também para qualquer cabina, mais a, a força peso, a componente x da força peso, que é massa vezes aceleração, vezes o seno de θ, que a massa é a mesma da cabine para todas as outras cabines multiplicado por g, que é a aceleração da gravidade, aqui na Terra 9,8, vezes o seno de θ, que é 35 graus. Então veja que esta é a expressão que vai resolver a diferença de tração, a diferença entre as trações dos fios que conectam cada cabina. Então, se você for substituir ali a tração 1 menos a tração 2, ou tração 2 menos tração 3, e tração 3 menos a tração final, né, do resto do cabo, você vai notar que do lado direito, as variáveis que vão estar ali presentes vão ser sempre as mesmas. Né? A aceleração resultante em cada cabine é a mesma, então o valor é o mesmo, a massa é a mesma, 2.800 kg, G é o mesmo, o seno é o mesmo, então, ou seja, vai ser a mesma força para cada diferença de tração, não vai mudar. Então, só precisa resolver isso uma única vez. Como eu coloquei aqui, ó, né? A gente vai colocar em evidência a massa, então tem aí a nossa expressão, né, simplificada, e aí como eu coloquei aqui, ó,
né? Então, a diferença de trações, né, vão ser idênticas. A gente vai obter o mesmo valor para cada cabine, né? Se a gente for resolver essa expressão analisando cabine por cabine. Então, basta só fazer uma vez, pois o resultado vai ser o mesmo, já que as variáveis, né, as condições, não vão mudar. Então, a gente simplesmente substitui os valores, né? A massa da cabine é 2.800. De qual cabine? Idem, né? Não interessa, é a mesma para qualquer um. Você pode usar a cabine 1, 2 ou 3, a massa é a mesma. A aceleração resultante, né, multiplicando, né, dentro de parênteses, a aceleração resultante é a mesma para cada cabine também, 0,81 metros por segundo ao quadrado, mais g, né, g é a aceleração da gravidade da Terra, né, então não vai mudar, obviamente, e o 135 também é o mesmo para cada cabine. Então, o valor é o mesmo. A diferença entre as trações, então, é de 18.006,94 newtons, né? A diferença entre o cabo da frente da cabina e o cabo posterior à cabina. Isso tanto para a cabine 1, para a cabine 2 e para a cabine 3. Colocando em termos de notação científica, né, para deixar só os algarismos significativos. Então, a diferença de tração entre os cabos é de 1,8 vezes 10 elevado a 4 newtons. É somente isso, né? É uma questão de nível 3. Eu acho que a dificuldade dessa questão está em sacar que a diferença de tração entre os cabos é a mesma para cada cabine. Então acho que a dificuldade está aí, que eu ia fazer para cada uma delas. Depois eu notei que dava o valor idêntico para cada uma delas. Aí eu simplifiquei somente aí nessas equaçõezinhas aí até a resolução final. Então, ou seja, a dificuldade é só isso, mas se você não sacar isso, você só vai ter mesmo mais trabalho, né? Para no final ver que vai dar sempre o mesmo valor para cada uma das cabines. Muito bem, pessoal, encerramos aqui o capítulo 5. Eu vou começar agora a resolução do capítulo 6, né, que é a segunda parte de força e movimento, agora acrescentando força de mola, atrito estático, atrito cinético. Né? Porém, essa questão aqui já vai, quando for postada, né, e vocês ouvirem esse áudio, provavelmente já deve ter saído muitas questões já do capítulo 6, né? Pois eu vou iniciando cada capítulo a cada mês. Só que aí, né, tem mais de 30 questões em cada capítulo, então eles avançam para um mês posterior a essas questões, né? Que é capítulo 5 eu comecei em abril, e essa questão aqui já deve estar saindo aí em junho, né? E vocês que estão assistindo em junho de 2025. Então, qualquer dúvida, críticas ou sugestões, aí na caixa de comentários, curtam e compartilhem, e até a próxima questão. Falou!